O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar, irmãos e irmãs. Hoje estamos no 5º domingo do tempo comum. A mensagem do Evangelho, da liturgia como um todo, traz para nós um certo norte de como devemos continuar a nossa caminhada. E para ser tão bonito, por ser tão bonito esta palavra, devemos acolher com todo o nosso coração. Primeiro, gostaria de refletir com vocês a missão de Jesus. A missão de Jesus, recebida do Pai, era para que ele pudesse curar a humanidade, para que ele pudesse manifestar então a salvação a toda a humanidade. E Jesus então vem com esta missão de anunciar o reino de Deus e propor a todos a cura, a salvação. No Evangelho de hoje percebemos a itinerância de Jesus, a missionaridade, que não estava sozinho, estava com a comunidade e vai visitar um dos seus. E então, ao entrar ali e encontrar ali uma necessidade, uma pessoa que estava passando necessidade, se colocou à disposição para curá-la. Nesse primeiro momento, é bom entendermos que Jesus, a sua missão, não é vir a este mundo para ficar curando febre, para ficar curando qualquer outro tipo de doença, para ficar curando ou libertando qualquer tipo de situaçãozinha física, espiritual que seja. Jesus vem com a missão do Pai para manifestar para toda a humanidade a cura contra o pecado, contra o diabo e contra todo tipo de mal. Meu irmão, minha irmã, a missão de Jesus é esta. E aqui, claro, a sogra de Pedro, não tem nome essa mulher. Marcos coloca aqui para mostrar também, nesse contexto do Evangelho de hoje, a missão de Jesus era não só curar a sogra de Pedro, como a fez, mas também o desejo de Jesus, como missão que o Pai o deu, era para que ele pudesse então, de fato, uma vez por todas, manifestar a salvação de toda a nação, de todos os povos, por fim, de toda a humanidade. Jesus tem por missão curar, libertar toda a humanidade que estava e que ainda está, por vontade pessoal de cada um, pecado, morte e a maldade. Meu irmão, minha irmã, precisamos entender que Jesus, o Salvador, o Libertador, cura todas as doenças, todas as diversas doenças, e entre elas a mais perigosa, a mais destrutiva, a mais temida por todos nós é o pecado. O pecado não pode ser visto como um acontecimento, o pecado não pode ser visto como algo, o pecado é uma doença, o pecado é algo que destrói em nós a imagem do Cristo Redentor, a imagem do Deus Criador, a permanência do Espírito Santo em nosso coração.
Por isso, então, esse primeiro ponto que nós devemos refletir hoje é entender que Jesus tem por missão nos curar. Claro, Padre, alguém já me perguntou hoje, Padre, e as doenças físicas? Jesus não veio para curar, a gente não tem que pedir cura para Ele, porque só Ele é a nossa cura. É verdade, sim, Jesus nos cura, como temos muitos relatos de homens e mulheres que foram curados milagrosamente, não só na palavra de Deus, mas entre nós, no nosso dia a dia. Muitos homens e mulheres foram e são e continuarão sendo curados pela palavra, pela Eucaristia, pela presença real de Jesus, pela fé. Quando nós entendemos que a doença está neste mundo para nos enfraquecer, entendamos que também o pecado está na nossa vida para nos enfraquecer. Amém? Quero que você hoje entenda que o pecado é uma doença. Amém? Você gosta de doença, sim ou não? Ih, parece que gosta, gente. Sim ou não? Não. Ah, bom. Né, Fabiana? Não pode gostar, né? Então todos nós não gostamos de doença, porque nós não gostamos de ficar doentes, nós não gostamos da doença, nem gostamos que os nossos amados fiquem doentes. Por quê? Porque é uma debilidade, nos enfraquece, nos atrapalha, nos faz sair da rotina, né? Do dia a dia, haja vista tudo isso que estamos vivendo nesta pandemia. Quero te lembrar, meu irmão, minha irmã, que a doença maior, como eu já disse, é o pecado, que vai fazendo com que a gente se enfraqueça, vá se curvando diante do inimigo e vamos perdendo aquilo que Deus nos deu como dignidade de sermos filhos e filhas de Deus. Por isso, lute contra o pecado. A primeira leitura de hoje vai dizer isso, logo no primeiro versículo. Jó disse: não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? É uma luta, sim ou não? Ah, tem dias que são bem difíceis, não é mesmo? Tem dias que nós nem queremos sair da cama. Tem dias que a gente olha e pensa: meu Deus, que confusão estamos vivendo. Meu Deus, o que eu vou dizer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Meu Deus, como eu vou conseguir? E a luta, meu irmão, minha irmã, é uma verdade. A nossa vida, sim, ela é uma luta. Mas para quem está curado, pode vir a luta que quiser. Amém? Para quem é um homem curado, uma mulher curada, pode vir a vida dura que for, nós vamos conseguir, vamos persistir, não vamos desistir, porque mesmo a vida sendo uma luta, nós sairemos vitoriosos, não é? Como a gente sempre diz de vez em quando, a batalha é grande, mas a vitória é certa. Lembremos disso, meus irmãos e irmãs. Nós, para lutarmos, precisamos estar curados. Para vencermos a batalha do dia a dia, é preciso estarmos curados. É preciso estarmos curados. Por que que o desejo do nosso Deus é que todos nós sejamos homens e mulheres curados? Porque a resposta é bem simples e direta no Evangelho de hoje. Logo que Jesus toca naquela mulher, a febre desaparece e ela, de pé, começa a servi-los. Meu irmão, minha irmã, a razão da cura do Senhor Jesus é para nos libertar e nos colocar na disposição de servir. Ninguém é e ninguém deve buscar a cura, ninguém deve buscar a libertação para ficar na boa vida, que não é boa vida. A vida, como a gente ouviu aqui em Jó, é uma luta. O Senhor Jesus nos liberta de toda a enfermidade, sobretudo do pecado, para nos colocarmos à disposição, para nos colocarmos a serviço de Deus, nos irmãos e nas irmãs. Nós precisamos entender que quem é curado é uma pessoa livre, e quem é livre serve de todo o coração, com amor, os seus irmãos e irmãs, porque entende que a vida é um sopro. Foi isso que também encontramos na primeira leitura no livro de Jó. A vida é um sopro. Quero que você repita comigo: a minha vida é um sopro. É um sopro. Não se esqueça disso, meu irmão, minha irmã. Quero que você entenda todos os elementos que estamos colocando na liturgia de hoje. A nossa vida é uma luta, a minha vida é um sopro, eu quero ser curado para servir, porque eu creio no poder transformador do meu Deus. Quando eu entendo que a minha vida é uma luta, por isso preciso estar curado,
e sendo eu curado, preciso entender que minha vida é um sopro. Por isso eu não posso perder tempo, preciso servir, preciso me colocar à disposição, preciso fazer algo de bom, preciso fazer com que a minha vida seja uma vida que vale a pena ser vivida. Porque senão, meu irmão, minha irmã, quantas pessoas vivem uma vida sem nenhum sentido, sem nenhuma beleza, sem nenhuma graça, sem nenhuma bênção? Nossa vida precisa estar sempre num estado permanente de cura, num estado permanente de graça, para que todos nós possamos nos colocar a serviço da evangelização. São Paulo hoje nos diz: ai de mim se eu não evangelizar. Precisamos dizer isso. Vamos dizer todos juntos: ai de mim se eu não evangelizar. Meu irmão, minha irmã, não é só para o padre, para o bispo, para as freiras, para o papa. A missão é de todos os cristãos católicos. A missão é nossa. Todos, sem exceção, batizados devem ser evangelizadores, devem proclamar o Evangelho, devem viver o Evangelho. Não é só para ficar repetindo a palavra de Deus. Papa Francisco disse esses dias que não adianta só decorar os versículos da Bíblia, é preciso praticá-los, é preciso vivê-los. Nós não podemos viver uma evangelização sem graça, sem sal, sem sabor, sem luz, sem vida. Nós todos precisamos entender que, vou recapitular com vocês: a minha vida é uma luta, a minha vida é um sopro. Eu sou curado, me coloco à disposição para evangelizar. Amém? Essa é a mensagem da liturgia de hoje. Se você decorar isso, rezar essa semana, muitas graças, muitas portas vão abrir na sua vida. Lembre-se disso. Pare de fazer rodeio, pare de ficar perdendo tempo, pare de ficar entendendo que as coisas não vão girar em torno de você. É preciso entender que a vida sim é uma luta, não é fácil, mas para aqueles que são curados, para aqueles que foram libertos, para aqueles que foram abençoados por Deus, a nossa posição é de servir, a nossa posição é de evangelizar, é de dar testemunho da graça alcançada, é de dar testemunho da cura alcançada. Nós precisamos em todo e qualquer instante, em todo e qualquer momento, em toda e qualquer oportunidade, anunciar o Evangelho. Ai de mim se eu não evangelizar. Tá difícil? Tá uma luta a sua vida? Sim ou não? Às vezes está, às vezes não, é altos e baixos, é alegrias e tristezas, mas não posso escolher só evangelizar quando eu estou bem. São Paulo vai dizer na leitura de hoje: fiz-me fraco com os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para que eu pudesse ao menos ganhar alguns para o reino de Deus. A missão de Jesus é nossa, meus irmãos, a missão é nossa. Vai ser, já é e ainda continuará sendo um grande desafio a evangelização em tempos de pandemia. Como evangelizar em tempos em que nós não podemos nos reunir? Como evangelizar quando nós não podemos dar as mãos, rezar, clamar, pedir, fazer os círculos bíblicos, as novenas em casas? Tudo era evangelização, e nós estamos vendo como isso é importante, porque quando nós não temos o presencial, logo o inimigo vai semeando a discórdia, a preguiça e vai dispersando o rebanho. Logo que, se Deus quiser, a eficácia da vacina seja totalizada com a imunização de todos nós, a missão será de todos nós. E por isso que eu quero que você diga todos os dias, quando você acordar: posso contar com isso, sim ou não? Você vai acordar, vai olhar para o espelho, antes de fazer qualquer coisa. Não vai assustar não, né? Porque a gente acorda meio descabelado, né? Vai olhar para o espelho e vai dizer assim: ai de mim, se eu não evangelizar. Se eu não evangelizar. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Se a vida já é difícil, se você não se comprometer com a evangelização, ficará pior. Se você, sabendo que a vida já é difícil, e não buscar a cura, ou melhor, não se manter curado, vai ser ainda pior. Por isso que é muito importante a liturgia de hoje, porque nos aponta para um caminho, um norte, que é um único caminho. O caminho da felicidade é o caminho da evangelização. Como evangelizar? Evangelizar, meu irmão, minha irmã, não precisa pegar uma mochila e ir para a África ou fazer grandes coisas.
É bom que façamos essas grandes coisas, sempre é necessário e bom que continuemos fazendo, mas às vezes nós ficamos nos justificando, eu não consigo, minha família, meu tempo. Lembre-se, você pode evangelizar em todo e em qualquer momento, na rua, lá no seu bairro, no seu trabalho, no seu dia a dia. Aqui na igreja é o lugar da evangelização, é o lugar do fortalecimento da evangelização. Palavra, Eucaristia, nos fortalece na vontade de evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar. Mas se não vem para a missa, como que evangeliza? Se não se enche de Deus, como é que fala de Deus? Se não busca o Senhor, como vai oferecer o Senhor? Se não bebe da palavra de Deus, como vai oferecer água aos que estão com sede? Se não se alimenta do pão da vida, como vai dar Jesus aos que têm fome? Por isso, meu irmão, minha irmã, é importantíssimo que nós entendamos que a evangelização se dá por muitos meios. O fortalecimento da evangelização é a vida em comunidade. Quando nós somos ministros, leitores, coroinhas, acólitos, músicos, não é? Os músicos estão aqui hoje, primeira missa que estou com vocês aqui, né? Na comunidade. Cantaram bonito, não cantaram o salmo? Em todas as músicas? Uma salva de palmas para eles, né? Deus abençoe. Obrigado, viu? Tudo isso é evangelização, tudo isso é dizer sim, tudo isso é dizer ai de mim se eu não evangelizar. Cada um de vocês que estão aqui tem dons, tem talentos, por que não colocá-los à disposição da comunidade para um mundo melhor, para um reino de Deus mais edificado? Não tenhamos medo porque Jesus já te curou, Jesus já te libertou. Coloque-se à disposição de amar e servir, pois então verás a felicidade, porque a vida é dura e a nossa vida é um sopro. Se você não aproveitar a vida, meu irmão, minha irmã, logo você vai notar que não fez nada demais, que você não evangelizou ninguém, que você não fez a sua missão, e logo você vai estar se distanciando de Deus. Por isso, é tempo de acordar, é tempo de levantar a cabeça e dizer: eis-me aqui, Senhor, quero me colocar à disposição, todo em qualquer lugar, quero ser o seu embaixador, quero ser a pessoa que dá testemunho da cura que o Senhor manifestou no meu coração. É isso que queremos, é isso que Deus quer. Que todos nós sejamos luz para este mundo, sal da terra, para que todos creiam no amor de Jesus, nosso Senhor, que cura e que liberta todos aqueles que se colocam à disposição para poder servir e amar a Deus nos irmãos e nas irmãs. Deus abençoe você que veio hoje. Entenda que a sua missão é evangelizar. Não sei como você vai evangelizar hoje. Talvez hoje tenha as redes sociais. Mande o evangelho do dia para todo mundo. Manda a mensagem que você ouviu em algum lugar, na rádio, na televisão. Tem o Facebook da paróquia, lá tem todas as missas, tem as mensagens, tem as orações. Evangelizar, meu irmão, minha irmã, não é só ser evangelizado. É preciso evangelizar, porque quem é curado se coloca à disposição. Talvez tenhamos que detectar um problema. Talvez nós não evangelizamos porque nós não estamos curados. E aí então existe um problema. Quando nós não somos curados, quando nós não aceitamos a cura, quando nós não aceitamos Jesus em nossa casa, em nossa vida, como fez a sogra de Pedro, é muito verdadeiro que nós não vamos conseguir evangelizar. E uma pessoa, eu digo isso, uma pessoa que está numa comunidade, uma pessoa que é católica, mas não é curada, ao invés de ela ajudar a evangelizar, vai atrapalhar a evangelização. Por isso, vamos com coragem, todos nós que estamos aqui, vamos nos manter curados para amar e servir e transformar as tristezas em alegrias, as necessidades que nos permeiam, estão nos nossos dias a dias, ainda mais nessa pandemia. Coragem, vamos juntos, a vida é um sopro, mas com Cristo tudo podemos, sem Ele nada somos. Amém? Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.